O que fazer antes e o que fazer depois de chegar em Portugal? Para mudar de país, temos que estar sempre preparados para as necessidades imediatas e para as mediatas que surgirão em um segundo momento. Alguns documentos brasileiros são obtidos com muita dificuldade ou até mesmo podem ser impossíveis de ser obtidos se o titular estiver ausente do país. Alguns documentos portugueses devem ser obtidos com antecedência. O pedido pode ou até mesmo deve ser feito antes da chegada em Portugal. Vamos agora citar os documentos e comentar sobre a emissão de cada um deles. O NIF, que é o Número de Identificação Fiscal, também chamado de Número de Contribuinte, por via de regra, é o único documento português que o estrangeiro poderá solicitar antes de chegar em Portugal. Não se faz praticamente nada sem o NIF. Ele é necessário para abrir uma conta bancária, contratar serviços, assinar um contrato de trabalho, pagar impostos, alugar uma casa, fazer a matrícula em escolas ou faculdades, etc. Para solicitar um visto, em alguns casos, é necessário ter uma conta bancária em Portugal com recursos disponíveis. Para a abertura da conta bancária, o NIF é essencial. Caso ainda não o tenha, o banco criará um NIF provisório que será utilizado exclusivamente para movimentação da conta. Quando o estrangeiro chegar em Portugal, será necessário cancelar o NIF provisório e solicitar o NIF definitivo. O NIS, que é o Número de Identificação da Segurança Social, deverá ser solicitado logo que o estrangeiro estiver em Portugal, com o contrato de trabalho em mãos ou depois de ter aberto atividade nas finanças. Qualquer cidadão que exerça atividade remunerada tem que realizar contribuições para a segurança social. Quem ignora essa regra logo se vê em dívida, pois além do valor que deve ser recolhido mensalmente, existem multas pesadas que geralmente complicam a vida de qualquer trabalhador. Em alguns casos bem específicos, é possível obter o NIS antes de chegar em Portugal. O número de utente do Serviço Nacional de Saúde deverá ser solicitado depois da chegada em Portugal, logo que concedida a autorização de residência. Sem esse número, não é possível utilizar o Sistema Nacional de Saúde ou comprar medicamentos com descontos concedidos pelo governo. A carta de condução portuguesa poderá ser trocada pela brasileira depois da chegada em Portugal, mas é essencial que o interessado tenha a nacionalidade portuguesa ou uma autorização de residência. A CNH brasileira só poderá ser trocada se estiver válida. Caso esteja perto de vencer, solicite a renovação. Não faça economia de esforços ou dinheiro nesse momento. O prazo para a obtenção do título de residência pode ser longo e se a sua carteira de habilitação vencer nesse período, você terá que se inscrever em uma autoescola e fazer aulas e provas novamente para estar habilitado a conduzir. Esse custo pode ser superior a 500 ou 700 euros. Fazendo a conversão para real é uma quantia respeitável. Para trabalhar na sua área de formação e solicitar o visto de trabalho como profissional qualificado, o estrangeiro deverá fazer a equivalência do seu diploma. A equivalência do diploma brasileiro pode e deve ser solicitada antes do estrangeiro chegar em Portugal. Sem essa equivalência, a contratação se torna bem mais complicada. O visto que possibilitará a permanência em Portugal deverá ser solicitado antes do interessado sair do Brasil. O visto é também condição de entrada em Portugal. Ele traz segurança em um momento de muita fragilidade na imigração portuguesa. Note que brasileiros sem visto só podem viajar para Portugal a turismo. O seguro-saúde, PB4, deverá ser solicitado antes do estrangeiro chegar em Portugal. O nome oficial desse documento é Certificado de Direito à Assistência Médica, CDAM, apesar de ser conhecido como PB4. Esse certificado é um acordo previdenciário entre Brasil e Portugal. Permite que cidadãos brasileiros possam ser atendidos na rede pública de saúde em Portugal da mesma forma que os cidadãos nacionais. Fora isso, existem outros documentos básicos e essenciais, tais como certidões de nascimento e de casamento.
É importante trazer para Portugal uma via atualizada de cada certidão de cada pessoa, ambas apostiladas. Elas podem ser exigidas em alguns casos de autorização de residência, especialmente se envolvem reagrupamento familiar. Até mesmo o RG brasileiro atualizado poderá ser eventualmente necessário em Portugal. Por exemplo, se precisar abrir uma conta bancária em bancos digitais no Brasil, o RG poderá ser solicitado. Se o documento for antigo ou estiver deteriorado, poderá não ser aceito. Outro documento que deve ter a maior validade possível é o passaporte brasileiro. Várias companhias aéreas não permitem o embarque se o passaporte tiver menos de 6 meses de validade. Mas se você vai se mudar para Portugal, emita novo passaporte, não faça economias. O mesmo vale para o RG, CNH, certidões e etc. São vários custos, um investimento considerável, mas saiba que se algum desses documentos for necessário, você provavelmente terá que gastar mais do que imagina para obtê-lo. Meu nome é Maurício Gonçalves e esse é o canal Cidadania Portuguesa.